Olá, bem-vindo a todos e a todas à terceira live do Ideatom Covid-19. Meu nome é Márcio Machado, eu sou professor da UBRA e diretor de inovação da UBRA, do projeto UBRATech. Sou fundador da Educa Digital e idealizador do evento Ideatom Covid-19. Em nome da comissão organizadora, que está repleta de pessoas incríveis, como vocês que estão agora nos assistindo ao vivo, ou por meio da gravação dessa live, eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas, e com um carinho ainda mais especial para as pessoas que já estão inscritas no nosso evento, no Ideatom Covid-19. Para realizar um evento desses, a gente precisa de empresas que, assim como nós, acreditem que a criatividade e a inovação podem construir um mundo melhor. E essas são as empresas que estão viabilizando esse projeto. A Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, a I51 Inovação, a Fundação UBRA, a FUBRA, com o apoio da CISPRO, da REGIMP, que é a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, a UBRATech, o Parque Tecnológico da UBRA, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a EGSIS, os Aventureiros da Programação, a Educa Digital, a TopSer, o SEBRAE, com o projeto Compre do Pequeno, a Venture Aceleradora, o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação de Santa Catarina, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, a Associação Gaúcha de Startups, o programa Jovem RS, a VIA Estação do Conhecimento de Santa Catarina, a DOUG, a Academia Mentes Audazes, a Rádio Mix e o Elefante Letrado. Chegando na nossa live. Estou aqui. Lame, tudo bom, Lame? Seja bem-vindo. Estou fazendo uma abertura. Já. Gente, a pandemia Covid-19, mesmo nos privando de muita coisa, esse isolamento social pelo qual a gente está passando nos provoca a buscar alternativas, né? A repensar várias coisas, desde coisas pessoais, como relacionamento, até a parte de alimentação, de higiene, de lazer, de trabalho, está fazendo com que a gente ressignifique e repense muitas coisas, tanto em função do isolamento, como em função de valores que a gente acaba trabalhando em função do Covid. Pensando em saúde, não só na saúde física, mas também na saúde mental, na saúde espiritual. Enfim, a gente está tendo que repensar muita coisa. Nesse sentido e nesse cenário, nós pensamos no Ideatom, que é um evento, uma maratona online inspirada nos hackathons, só que não focada em desenvolvimento de software e aplicativos. O Ideatom é uma maratona para a geração de ideias criativas e inovadoras que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas. Muitas vezes a gente tem ideias, mas está sozinho. Outras vezes a gente está em grupo, mas não está focado em ter ideias. E quando a gente consegue reunir as pessoas, gerando ideias e fomentando a atitude para colocar essas ideias em prática, a gente tem uma potencialidade de ter um mundo melhor. Então, o funcionamento do Ideatom está bem explicado no site www.ideatom.online. Eu convido a todos que entrem lá, quem não está inscrito ainda, para se inscrever no evento, que começa na terça-feira da semana que vem. Qualquer pessoa pode participar a partir dos 16 anos de idade. E tem que escolher uma das verticais. Então, como eu falei antes, os resultados podem ser aplicativos, mas não focados nisso. Então, nós temos 4 diferentes verticais no evento. A vertical de gestão e marketing, que busca abordar os problemas que as empresas estão tendo por entrar nessa era de confinamento, né, de trabalho virtual, desde presença digital, gestão de recursos humanos à distância, ou outros problemas que surgiram em função, né, de reposicionamento da empresa, de venda, de logística, em função da pandemia. Arquitetura e design, nós estamos transformando nossas casas em home offices, e eu tenho visto ideias muito legais sendo compartilhadas nas redes sociais de como diminuir esse impacto. E os arquitetos têm comentado também que as empresas vão ter que se reinventar. O mundo arquitetônico e de design de interiores pós-pandemia será outro. E tem ideias muito legais, coisas muito econômicas e criativas acontecendo. A área da saúde e bem-estar é onde tem mais eventos, né, onde tem mais holofote para isso, mas o nosso objetivo é a saúde da pessoa como um todo. Ideias que venham agregar a saúde física, desde a educação física, fisioterapia, passando pela saúde mental, pela psicologia, a psicanálise, a psiquiatria e essas profissões que trabalham no estudo da mente, e inclusive a saúde espiritual das pessoas. Né, projetos que trabalhem com saúde espiritual. Nós vamos ter uma live na semana que vem, muito legal, dessa área da saúde, que vai trazer um case
de um projeto que trabalha com esse lado espiritual. E a Vertical Educação, que também muitas escolas, universidades, se sentiram, se tornaram desafiadas, né, a entrar nesse mundo onde a presencialidade está impedida, né, em função da pandemia e do isolamento. Então, as famílias tiveram que se repensar, os alunos, os professores, as escolas, e tem muitas ideias, muitas soluções interessantes para essas áreas. Então, essas são as 4 verticais do evento. Se vocês se interessam por alguma delas, tendo ideias ou não, mesmo quem não tem ideia, pode entrar no evento e agregar alguma equipe de alguém que vai apresentar uma ideia. E muitas vezes, quando a gente enxerga uma ideia, acaba abrindo várias janelas e a gente pode ter mais ideias em função disso. Então, vocês podem se inscrever até o dia 27 de abril, até terça-feira, no site do evento, ideatom.online. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossa fanpage e o nosso Instagram, @ideatom.covid19. Gente, a gente está realizando, então, lives de pré-evento com o objetivo de inspirar as pessoas, inscritas ou não, elas são abertas, e qualificar o público interessado pelo tema. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento pela inovação, o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimento social. Para isso, nós tivemos o convite aceito pelo secretário Luiz Lambi, nascido em Porto Alegre, foi um dos agraciados com o prêmio Pesquisador Gaúcho 2018, na categoria de pesquisador de destaque na área de computação. Formado em Ciência da Computação pela URGS, com mestrado em Computação, PhD pelo Imperial College London, atual secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, e antes de assumir a secretaria, foi pró-reitor de pesquisa e professor da URGS. Também coordenou o comitê gestor da Aliança para a Inovação, que envolve as 3 grandes universidades de Porto Alegre, URGS, PUC e Unicinos. Também temos como convidado o Jorge Aldi, natural de Porto Alegre também, e ele comentou comigo, Márcio, eu disse, tu é natural de Porto Alegre? Eu disse, sim, natural de Porto Alegre e artificial da Argentina. O Aldi, um amigão nosso, do nosso ambiente, graduado em análise de sistemas pela PUC, mestre, doutor em sistemas de informação pela URGS e pós-doutor pela Tsinghua University, depois ele pode corrigir, e Universidade de Málaga. É professor titular da Escola Politécnica e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da PUC, atua como superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC, representa a universidade em diversas instituições no âmbito regional e nacional, tais como o Ministério da Educação, CAPES, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, SEBRAE, Embrap, Secretaria Estadual de Inovação, CNE. Gente, a gente vive num momento crítico, né, onde a pesquisa e a inovação científico-tecnológica nunca foram tão importantes na nossa sociedade. Eu não lembro de ter visto tanta gente, em todos os níveis culturais, falando e compreendendo conceitos e termos como epidemia, pandemia, letalidade, exponencial, analisando gráficos e outros conceitos estatísticos, né? A população está vendo e está sentindo na carne a importância de manter políticas de pesquisa científica em todas as áreas, pois a gente percebeu que a pandemia não atinge a área da saúde. Então, surgem várias demandas e a gente constatou a relevância de manter políticas para pesquisa. Acho que isso nunca esteve tão em voga. As pessoas passaram a valorizar a inovação tecnológica aplicada às comunicações, à telemedicina, ao ensino à distância, ao trabalho remoto e colaborativo em todos os segmentos. Eu acredito que a ciência nunca foi tão demandada pela população e pela população leiga. Mesmo que alguns representantes políticos tendem, com certa insistência e, sob meu ponto de vista, de forma até irresponsável, banalizar o excelente trabalho realizado pelas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, que são reconhecidas pela comunidade científica e mundial, eu creio que a maior parte da população segue depositando esperança na ciência. E aproveitando o conhecimento e a experiência desses 2 ícones gaúchos, com expressão internacional, que estão conosco aqui nessa live, eu quero convidá-los para que apresentem suas percepções e perspectivas em relação à inovação, ciência e tecnologia nesse cenário de pandemia. Aldi, queres que eu compartilhe a tua apresentação? De repente tu começa. Boas-vindas, Lambi. Pode ser, Márcio. Pode ser. Tá bom. Eu quero agradecer também ao Doug, que está fazendo a tradução em Libras. Gente, no Dia Nacional de
educação de surdos. Então, também uma homenagem especial a toda a comunidade de surdos. Nós temos equipes de surdos no Ideaton, do Colégio Concórdia, e estamos estimulando, e essa comunidade começou a divulgar agora que o evento vai ter tradução de Libras, então é muito bom, é muito importante tê-los junto conosco, é uma satisfação. Aldir, tudo contigo. Legal, Márcio, muito obrigado. Primeiro vou agradecer, né, uma satisfação estar com dois queridos amigos aqui, com o Lambi, nosso secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, e contigo, nesse belo evento, ou pré-evento, né, né, Márcio, nesse aquecimento para o Ideaton. Mas eu vou de imediato, então, a partir do pedido do Márcio, né, preparei uma rápida apresentação, alguns slides só para depois levantar a bola para o secretário poder falar um pouquinho da visão dele para a gente, do papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico e social. Mas eu já vou começar pela liberdade que eu tenho com o Lambi, corrigindo aquele currículo dele, né? Porque o Lambi ainda é. Pois é, quando eu falei, eu lembrei, ele é professor da URGS ainda. Oi. Tá cortando um pouquinho aqui, Márcio. Deixa eu ver se é a minha conexão. Bom, então quando a gente fala sobre o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico e social, a gente está falando de transformação, né? A ciência e a tecnologia têm transformado o mundo, desde que o mundo é mundo, mas principalmente nessas últimas décadas, né? De uma maneira assim, muito mais forte, muito mais perceptível por parte da sociedade. E esse mundo, hoje então, é até covardia falar sobre esse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente está vivendo o maior exemplo desses, né? Eu acho que o Taleb, que foi o cara que escreveu esse livro aí, A Lógica do Cisne Negro, né, de que a vida da gente, a vida das empresas, a vida das sociedades são determinadas pelo inesperado e não pelo esperado, né? A gente não vive mais no século XX, onde a gente planejava o que ia acontecer e as coisas aconteciam. Hoje em dia, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Por exemplo, um Covid-19 que cruza na nossa vida e muda tudo, literalmente tudo. É um exemplo que não requer nenhum outro tipo de consideração. É a tal da lógica do cisne negro, né? O cisne negro é essa coisa inesperada que determina, mais do que inesperada, essas coisas impossíveis, improvável, que tu não imagina que vai acontecer e transformam tudo, né? Então esse mundo VUCA, essa noção, que é uma noção de disrupção, né? É inevitável, né? O futuro vai ser cada vez mais na lógica do cisne negro, né? E esse futuro não é opcional, eu não posso optar, não, eu não participo disso, eu não vou me preocupar com o Covid-19. O futuro não é opcional, né? O futuro é de rupturas, uma em cima das outras, e cada uma por uma razão diferente, seja por questões ambientais, seja por questão de uma crise humanitária, seja de uma guerra, de uma crise sanitária, como a gente está vivendo, e assim por diante, né? Então, imaginem isso no mundo dos negócios, né? Essa reinvenção digital, essa transformação digital. Transformação digital é uma transformação estratégia, é uma transformação de estratégia de negócio, de como se toma decisões, dos ambientes, né, dos ecossistemas, né, das estruturas que nós temos, né? E a grande questão é essa, né? Nós estamos preparados para atuar nesse novo contexto, né? Cada vez mais diferente, e nunca mais vai ser parecido com o que foi, né? Essa mudança, essa transformação que a gente está vivendo agora, ela é muito forte. Mas se eu tivesse que escolher um slide só, quando o Márcio me pediu para preparar esses 10 minutinhos de papo aqui, eu pegaria só esse, porque o foco é o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico e social. Só esse slide, para mim, é a resposta para essa pergunta, se eu quiser simplificar. Se vocês olharem aí, a gente tem nesse desenho, vocês estão vendo o cursor aí, aqui embaixo o percentual de investimentos em P&D dos países, em percentual do PIB. O Brasil está lá perto do 1%. E essa coluna é a quantidade de pesquisadores por milhão de habitantes. O Brasil está abaixo de 1.000. Se nós fizermos duas linhas imaginárias aqui nos 2% de investimento do PIB, quase o dobro do que o Brasil investe hoje, e subirmos essa linha e pegarmos aqui, pelo menos,
1.500 pesquisadores por 1 milhão de habitantes, nós vamos encontrar nesse quadrante aqui à direita todos os países que entenderam, em algum momento da história, que desenvolvimento econômico e social na sociedade do conhecimento que a gente vive se faz a partir da ciência e tecnologia, se faz a partir de investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em ciência, e se faz na formação de gente, de talentos, de pesquisadores, de doutores. Aqui a gente vai encontrar, desde o extremo lá, Israel e Finlândia, Coreia do Sul, Japão, Suécia, Singapura, Alemanha, Suíça, Áustria, Estados Unidos inteiro, metade da China, que é muita coisa, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Austrália, esses lugares que povoam o imaginário da juventude hoje e para onde, infelizmente, eu digo infelizmente do ponto de vista da nossa sociedade, para onde esses guris e essas gurias estão indo, já faz tempo, realizar seus sonhos de vida pessoal e profissional. Isso aí é a tradução, para mim é a resposta simples e direta de qual o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento econômico e social. Os países que entenderam isso, que estão nesse quadrante da direita para cima, estão vivendo a plenitude do século XXI, a plenitude desse mundo que foi transformado a partir da revolução da tecnociência na segunda metade do século passado. E os outros países onde nós estamos naquele processo de desenvolvimento, né, de tentar entender aos trancos e barrancos que desenvolvimento, tanto econômico quanto social, nesse século, na sociedade do conhecimento, se faz com ciência e tecnologia. E não é só quando tem uma crise sanitária do Covid-19, é no dia a dia, é todos os dias. E isso a gente vê, né, no mundo das empresas, a gente está falando sobre a questão de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, as grandes empresas do mundo hoje, né, das 10 maiores empresas de melhor resultado no ano passado do mundo, simplesmente 7 são da área de tecnologia. 5 americanas, Apple, Microsoft, Amazon, Google e Face, e 2 chinesas, Alibaba e a Tencent. Né? Não precisa dizer mais nada, né? Todas essas empresas estão localizadas no que a gente chama de ecossistemas de inovação. Ecossistemas de inovação como o que o Márcio dirige, por exemplo, na Uber, na Rede, na Regimp, na Rede Gaúcha de incubadoras, parques tecnológicos, ecossistemas de inovação, onde gente com talento, gente com conhecimento, com novas ideias, com dinheiro, com atitude empreendedora, está transformando essas micro-regiões no nosso estado, ou as micro-regiões no Brasil. O mundo, aqueles países daquele quadrante à direita em cima que a gente viu antes, estão fazendo isso numa escala nacional, transformaram seus países, desde a década de 50, passando por todas as décadas seguintes. Nós entramos nesse jogo mais recentemente. Mas nesse momento que a gente vive, eu acredito que é isso aí, né? O câmbio, a nossa energia tem que estar no que nós vamos construir daqui para frente, né? Não lutar contra o velho, né? E o Brasil tem uma dificuldade enorme de parar, lutar contra o velho e lutar batalhas que já foram lutadas. Sei lá quem ganhou e quem perdeu, mas a gente está preso num passado que nos condena, né? Nós temos que aprender, olhem que Sócrates tem alguns milhares de anos para trás, nós temos que aprender a construir o novo, né? A olhar para frente e parar de ficar lutando contra o velho, né? Senão a gente não sai de onde nós estamos, que é longe do século XXI. E nesse contexto, tenho certeza que o Márcio, quando abriu esse conjunto de webinários preparatórios para o Ideaton, deve ter falado muito sobre propósito com a Gabriela, dos novos negócios, dos novos líderes, né? Que é a noção de propósito, né? E propósitos legais, propósitos que mobilizem, visões de futuros poderosas, né? Como foi no século XIV, no século XV, século XVI, a conquista do novo mundo, como foi na década de 60, aquela história de o americano em 1969 colocaria, naquela década, né? Quando o Kennedy disse isso, colocaria os pés na Lua, né? Então são propósitos que unem uma sociedade que eu poderia colocar aqui a cura do Covid. Hoje nós temos toda a comunidade científica mundial trabalhando para curar, para encontrar a cura, para encontrar a vacina. Isso une, isso é um propósito bonito. Guerras, a questão ambiental, todas as mudanças climáticas, isso é o contrário, né? Isso desarticula, isso não nos une, isso nos separa, né? E cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com essa lógica, né? Se existe alguma coisa que no futuro nós vamos chamar de novo normal,
ele vai ser um novo normal muito mais soft skill, muito mais humano, né? Muito mais relacionado com as pessoas e seu bem-estar e sua qualidade de vida. Que é essa lógica aí dos soft skills tão fortes, né? Então, o que a gente está falando, do meu ponto de vista, quando a gente fala em ciência, tecnologia para o desenvolvimento, a gente está falando em conexões, em profundos, em alta quantidade, em grafos, em estruturas conectadas, né? Hoje em dia, a gente quer saber quais são as redes que a gente participa, o que nos define, né? Parte do que nós somos são as redes que nós estamos inseridos, de amigos, de pessoas, profissionais, e assim por diante. Essa visão empreendedora, aquelas das 10 maiores empresas do mundo, 7 delas no ano passado nasceram dentro de um ambiente acadêmico, num ambiente de inovação, num ecossistema de inovação, com propósito, com resiliência, né? Fazer o que parecia impossível, né? Trabalhar com gente, né? Times de alta performance, né? Não o Silicon Valley, mas o mindset do Silicon Valley, né? Isso não é um espaço físico, não é a Califórnia, é um jeito de entender essa nova economia, essa nova sociedade, né? Do pensar rápido, do crescer, do falhar quando tem que falhar e seguir em frente. Basicamente, então, para ir encerrando, o que a gente está falando, quando a gente fala de uma construção de um futuro melhor, de uma visão de futuro para frente, quando a gente fala de disrupção, quando a gente fala de ganhos de qualidade de vida, de desenvolvimento da sociedade, certamente essa mágica não acontece onde a gente está, né? Não acontece na nossa zona de conforto. A gente tem que ser chacoalhado. Aliás, a minha geração, por exemplo, nunca teve um chacoalho como esse, né? Que nós estamos vivendo hoje, nesses últimos 30 dias e mais algum tempo ainda. E sair dessa zona de conforto é muito importante, né? Porque a mágica sempre acontece num outro lugar. Ou seja, é mudar o mindset, né? A gente tem que começar a enxergar o mundo diferente, a gente tem que começar a nos enxergarmos diferente, nós temos que começar a enxergar o mundo diferente, né? Talvez a gente esteja vivendo o fim de uma era de abundância demais, diga-se de passagem, e o início de um momento onde a gente vai ter que conciliar muito mais adequadamente a questão das novas tecnologias com a humanidade, com um perfil humano, né, com uma preocupação, um humanismo, atitude, né, um humanismo como atitude, né, um humanismo com uma ideia de cuidar do outro. Isso vai mudar muito, né? Isso vai mudar muito a nossa sociedade. Eu acho que a gente vai se encaminhar para um novo paradigma. Né? Bom, mas aí eu já dei um devaneio aqui no final. Devolvo para ti aí, Márcio. Vamos ouvir o nosso secretário. Oi, Márcio. Perfeito. Tudo bom? Obrigado. Tudo. Márcio, eu posso compartilhar o vídeo, o script aqui? Pode sim. Pode, tá. Vou tentar aqui compartilhar. Para aí, fazer o último teste aqui. Tá. Vamos lá. Share screen. Aqui. Ok. Nossa Senhora. Ok. Vamos lá. Espero que consiga... Não chegou aqui para mim. Entrou aí? Entrou ou não? Ainda não. Não entrou ou não? Aqui eu não estou vendo também. Vamos de novo. Não, vem primeiro para mim. O Márcio está coordenando, está controlando, né? Não apareceu a solicitação ainda. Vamos ver. É um assunto que eu sei que o Aldir também tem tempo, tem uma agenda próxima, mas é um assunto que é sensacional. Vamos ver, né? A gente vive um momento tão complicado onde as ações vão para um lado, a gente enxerga uma sociedade, parece que cada vez que eu ligo a TV e vejo um noticiário do Brasil Central, eu me apavoro, eu digo, gente, será que é o mesmo mundo que eu vivo? Onde a população clama por soluções, onde a gente vê a academia sedenta por ajudar todo mundo numa vibe sensacional, e uns caras fazendo questão de apoiar, daquele jeito assim, ó, apoio para baixo, de segurar. Ainda não veio aquilo. E é incrível, gente. É que, na realidade, né, Márcio, enquanto o Lambi vai resolvendo a questão tecnológica ali, na realidade, né, Márcio, o que a gente tem, talvez hoje, principalmente para nós que estamos envolvidos nessa área de inovação, dos ecossistemas de inovação,
A gente tem uma noção, pelo menos uma percepção, eu acho que social, por incrível que pareça, já muito desenvolvida sobre a questão da inovação, né? Está cheio de exemplos do que é inovação, do que é transformação, do ponto de vista da inovação. Mas muita gente não se dá conta de que a inovação é uma parte de um contínuo único, que começa na ciência, se transforma na tecnologia e se aplica na inovação. Então, na realidade, a inovação ela é uma ponta de um contínuo que vem lá da educação, da ciência, da tecnologia, da inovação, e é isso, é essa inovação, resultado desse contínuo, desse fluxo, que transforma o mundo, né? Que tem transformado o mundo nos últimos séculos, desde que o homem descobriu o fogo, né? Que já foi uma tecnologia aplicada, né? Há séculos atrás, milênios atrás. Então, essa questão aí de entender ciência, tecnologia e inovação como a mola mestre do processo de desenvolvimento econômico, social, ambiental, ela é muito importante, né? E isso é uma coisa que alguns países, algumas sociedades, né, algumas nações se aperceberam e se apropriaram disso, né? E isso se traduz no quê? Num respeito, num investimento também, no desenvolvimento, né, na valorização da educação, da ciência, da tecnologia, da inovação, que a gente não vê em muitos países, principalmente Latinoamérica, África, alguns países da Ásia ainda. A gente tem esse caminho para percorrer, né, esse acúmulo de conhecimentos e de capacidades. Mas o entendimento de que a educação é a base do processo de desenvolvimento das nações, muito mais do que em qualquer outro período histórico, é absolutamente fundamental, né? E a partir da educação, da ciência derivada desse processo educacional, da tecnologia, quando a ciência se transforma numa aplicação, e quando essa aplicação gera valor e agrega valor à sociedade, e a gente chama de inovação, aí a gente começa a falar em geração de riqueza, em geração de renda, em geração de novas oportunidades, desde as áreas tecnológicas até as áreas das humanidades, das sociais aplicadas, da saúde, e assim por diante, né? Hoje nós estamos todos esperando que em algum momento a ciência consiga descobrir a cura do Covid-19, gere uma vacina que vai ser uma inovação que vai salvar vidas, que vai agregar valor à sociedade. É um perfeito exemplo desse ciclo completo. O que acontece é que a gente está tentando fazer tudo isso e tem que fazer isso voando, né? Já tinha que estar pronto. Está toda a comunidade científica internacional num esforço conjunto para cumprir esse ciclo, ciência, tecnologia, inovação, agregar resultado, no caso, salvar vidas, o quanto antes, né? A gente espera que seja, sei lá, assim que possível. Márcio... Não sei se o Lambi já conseguiu... Não, ele não está permitindo, mas eu tô te mandando, mas de qualquer forma eu posso mencionar aqui o que eu vou dizer, não tem problema nenhum, seguindo na linha do Aldir, tá? O que a gente pode comentar, né? O Aldir terminou a questão do projeto, eu vou continuar, por algum motivo ele não permitiu... Aldir, de repente, cancela o teu compartilhamento de tela, Aldir. Não sei se a ferramenta tem alguma... Acho que não. Talvez ele tenha alguma limitação. Ele não permitiu... ele não permitiu... O Aldir não está mais. Tenta agora de novo, porque agora não tem mais nenhuma tela compartilhada. A minha eu tirei. Não consegue. Sim, tira o controle teu, Márcio, vê se ele entra direto. Eu tirei. Não permitiu aqui... Quer que eu continue falando um pouco enquanto o Lambi vai tentando? Ou... Eu vou tentar a última opção aqui, que é meio drástica, em termos de segurança aqui. É um vídeo, Lambi, você tem no YouTube ou não? Senão eu posso... Não, eu tenho... na verdade, é uma apresentação, um PPT. É um PPT e... deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não entendi por que ele não permitia a apresentação. Quer que eu siga aí, Márcio, enquanto o Lambi vai... Pode seguir, Jorge. Pode seguir, porque aí eu vou... Eu ia comentar um sinal, me interrompe aí, Lambi. Quando tu resolver, me interrompe. Eu ia comentar um negócio contigo, Dick, quando tu comentasse isso, eu acho que nesses momentos, né, ou a gente aprende, porque o que tu falasse é sensacional, né? A educação, eu acho que é a mola propulsora de tudo isso. E a gente viu que os países que mais investiram em educação são os que estão mais desenvolvidos, que atraíram as empresas melhor conceituadas, com melhor faturamento, que melhor contratam e que ajudam o mundo. E se a gente não aproveitar esse momento agora, de mais uma crise, e aprender com isso, esses outros países certamente estão aprendendo com isso. E aí uma das preocupações, das inquietudes que eu tenho,
é que a gente não aprenda e ao invés de investir, de fazer o nosso dever de casa, investindo em ciência, investindo em inovação, que a gente passe a consumir esse tipo de coisa por quem está fazendo o dever de casa e está... Márcio, eu te mandei aí a apresentação, então. Por WhatsApp? Não ver se fica mais fácil. Não, eu te mandei a apresentação no teu WhatsApp, tá? Ah. Não sei se fica mais fácil. E eu só peço que... Vamos ver aqui se a gente consegue tocar. Na realidade, né, Márcio, tu tem um camarada que foi reitor da Universidade de Harvard na década de 70 e 80, o cara foi 20 anos reitor da Universidade de Harvard, se chama Derek Bock. Ele tem uma frase que eu acho que é muito sintomática disso, né, que a gente tem que aprender aqui num país como o nosso e outros. Ele diz assim que se você pensa que a educação é cara, tente o preço da ignorância, né? Eu acho que a gente no Brasil tem tentado... a gente tem visto que o preço da ignorância é mais caro que o preço da educação, né? Essa transformação, essa revolução na educação, desde a educação básica até a educação superior no Brasil, é algo absolutamente fundamental, porque é sobre uma base educacional sólida da população brasileira, ou de qualquer país, que se pode construir realmente um processo de desenvolvimento científico, tecnológico, e, consequentemente, inovação, e, consequentemente, a abordagem que tu propôs, Márcio, de desenvolvimento econômico e social a partir da ciência e tecnologia. Sem educação, a gente não sai do lugar nunca. Nós vamos estar sempre patinando, correndo atrás do próprio rabo e não vamos sair do lugar nunca. Então, eu concordo contigo. Eu acho que esse é um momento que talvez caia a ficha, né? E que a gente se dê conta que a gente precisa, no Brasil, de uma transformação da educação que nos permita realmente uma mudança necessária nas nossas relações sociais, econômicas, ambientais e assim por diante no Brasil. Sem educação, eu acho que a gente não vai ter saída. Meu WhatsApp que não está abrindo, Lame. Conseguiu? Olha, eu vou falando aí, vou ficar falando aqui 1 hora. Para garantir, me manda por e-mail também, só para garantir, que eu acho que vai ser mais rápido de abrir, que o meu web está dizendo que não está conectado, meu WhatsApp web aqui. Não, eu vou entrar aqui. Eu estou entrando de novo, tá? Na chamada, tá? Eu entrei de novo aqui. Eu estou tentando entrar aqui, permitir aqui. Vamos ver. Estou entrando de novo aqui. Eu estou backstage aqui, que está dizendo. Me coloca de novo, vou tentar de novo. Eu reinicializei o browser aqui com outras. Vamos ver se agora ele funciona. Agora, eu vou seguir um pouquinho. Vai tentando aí. Eu vou falando. Para falar, eu não pago imposto. Pode ser, Márcio? Vamos ver se ele conseguiu. É interessante a gente notar, né, aquela parte ali quando... Ele entrou agora? Um pouquinho... Entrou? Não, a tua apresentação não, mas agora veio aqui a tua PPT, chegou aqui no outro computador. Microsoft. Agora não. Eu acho que agora veio a tua apresentação aqui, eu consigo... Achei ela aqui. Já peguei até um café aqui. Estou com um chimarrão aqui. Saúde aí, Doug. Conseguiu? Consegui. Vou compartilhar agora a tela. Muita tela para controlar. Aqui e aqui. O Márcio, acho que ele saiu agora.
Não, é muita coisa para mim. Estou com 2 computadores aqui e já está me enlouquecendo. Conseguimos. Cada um deles tem 2 telas, 4 telas. Deixa no mouse e não está funcionando, eu estou com o mouse errado. Só que agora o Lambi sumiu. Agora nós temos a apresentação e não temos o Lambi. Vamos de novo aqui. Já temos o Lambi aí, pronto. Tá voltando aí, tá entrando. Eu tô entrando. Chegou, agora temos a apresentação e o Lambi. Sim. Vamos de novo, só um pouquinho. Só um pouquinho para ver se a gente controla aqui. Eu entrei aqui com outro browser também, porque eu não sei se eu controlo o browser daqui. Controlo, perdão, a tua apresentação, não? Não, a minha não, é tudo contigo. Eu tô com não, eu tô com a minha, eu que tô com a apresentação aqui, então tu que vai mandando eu. Tá, deixa eu ver o share screen. Vamos ver. Tá passando, agora eu vou conseguir. Agora veio. Deixa eu tirar. Eu tô conseguindo. A minha. Ótimo. Eu tô conseguindo. Sim, peraí. Agora sim, tá. Agora tá com ela aí. Tô comigo. Bom, pessoal, já foi apresentado, mas o ponto que eu quero enfatizar é um pouco do que o Aldir mencionou. É justamente a mudança que a gente está vendo no mundo. O que a gente vê aqui? A gente vê um resultado da industrialização, mas a industrialização está sofrendo uma grande transformação. Só uma pergunta, vocês estão com eco aí, não? Não, tá bom o som? Tá. Não, tá tranquilo. Tu tem 2 usuários aqui, Lambi. Não tem problema. Deixa assim. E essa industrialização, e essa industrialização moderna, ela está passando por uma verdadeira transformação, e agora ficou cada vez mais claro o valor dos dados do conhecimento. Agora está vindo eco, Lambi. Oi? Agora está vindo eco. Para aí um pouquinho. São 2 computadores. Agora foi um baita de um eco. Só um pouquinho. Eu vou resolver o problema. Deu, agora parou. Ô, Márcio, dá para compartilhar esse chimarrão enquanto isso? Só virtual agora. Voltei, ok? Alô? Tá me ouvindo aí? Sim, estamos te ouvindo. Tá me ouvindo, Márcio? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo, Jorge Aldir? Não, né? Sim, perfeito. Sim ou não? Eu não estou ouvindo nada do... Estamos ouvindo bem. Tu não está ouvindo? Não? Nós estamos te ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Eu também estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Agora parou. Agora não ouço. Se tu quiseres botar o outro micro, Lambi, é que agora só está um usuário, o outro não está mais. Acho que ele está reiniciando, gente. Daqui a pouco já. E o interessante da visão do Lambi, né, é que o Lambi é um secretário que não é só um secretário político, né, um secretário é um cientista que tem uma visão de inovação importante, que desde o início chamou os parques tecnológicos, chamou os parceiros, né, para construir o seu programa. Então, deu, Lambi? Nos escutas? Eu acho que agora ele saiu, Márcio. Ele saiu da live. Para mim ele apareceu aqui. Saiu da live, sim. Estranho, porque para mim ele está aparecendo no stream.
Não, ele saiu. Ele aparece aqui para mim, eu adiciono ele, só que a câmera dele não aparece. Agora acho que ele vai reiniciar, agora ele saiu. Não, ele saiu, ele está fora do... Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente tem num político, não só um político, mas um técnico que tem conhecimento, que é pesquisador, que tem conhecimento em pesquisa, que sabe do potencial que a academia pode trazer e aonde a inovação pode nos levar. Isso nos últimos governos a gente teve também, né? Nosso secretário anterior também era acadêmico. Mas isso é uma coisa, né, Márcio? Se tu olha assim nas sociedades, eu até vou para a base, né? Como eu realmente tenho já há algum tempo a tendência a achar que o grande desafio da inovação no Brasil não é a inovação, é a educação. Essa questão da valorização dos profissionais de educação, por exemplo, dos professores e assim por diante, é fundamental, né? Isso é um sintoma de uma sociedade desenvolvida ou em evolução, né? A valorização do professor, né? Desde o professor da creche, do ensino básico, do ensino fundamental, das séries iniciais, ensino médio e ensino superior, mas principalmente do ensino básico. A valorização social do papel do professor é absolutamente fundamental para uma sociedade colocar em ordem os valores, né? Colocar em ordem de precedência o que é mais importante para a construção de uma sociedade, de uma qualidade de vida melhor. Né? Então, essa questão da valorização do professor, que depois se reflete, como tu diz, na valorização de determinadas pessoas, como o Lambi, por exemplo, da trajetória acadêmica dele, de virar secretário de Estado, aí começa a fazer sentido, e não exceção, né? E hoje no Brasil o Lambi é uma exceção. Márcio? Mas esse negócio começa muito antes, isso aí começa na educação básica, e vai até os níveis de doutorado, pós-doutorado, como é o caso do Lambi. Perfeito. Pessoal, eu peço desculpas. O problema aqui é que foi, Márcio, é que a minha internet está muito... É isso. Pode ser? Sim, tranquilo. Está muito entrecortada a voz. Não, tu estava falando que a internet estava complicada, mas agora entrou a tua apresentação. Ou vocês não... Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo e vendo a tua apresentação. Tu colocaste a apresentação agora, né? Nós estamos te ouvindo, estamos vendo a apresentação. Tá ouvindo, Lambi? Eu acho que ele que não tá ouvindo. Eu acho que congelou a imagem também. Saiu de novo. Acho que ele tá com problemas mesmo sérios lá. Na conexão. Por isso que eu gosto de uma definição, Márcio. Eu acho muito legal quando a gente fala de inovação, né? Normalmente as pessoas sempre associam com tecnologia, né? Aquela ideia de que inovação é um troço com luzinha piscando, com tecnologia, né? A gente está tendo um problema tecnológico aqui, né? E na realidade eu gosto sempre muito de dizer que tecnologia é opcional, né? A inovação requer criatividade. Não existe inovação sem criatividade. Inovação sem tecnologia está cheio de exemplos por aí, muito legais, né? A mola mestre da inovação é a criatividade. Não é necessariamente essa tecnologia, essa questão tecnológica propriamente dita, e sim a criatividade de usar aquilo que a gente tem à disposição. Lambi, tu estava nos escutando? Ó, voltou o Lambi ali. Mas acho que está com a imagem congelada. A gente enxerga. É que eu acho que quando ele bota a tela junto, sobrecarrega. Márcio, posso dar uma sugestão ao vivo, assim, no live, nessa live tu aqui? Quem sabe tu remarca com o Lambi que a gente possa montar e fazer a apresentação legal e ter tempo para a gente falar, fazer esse bate-papo legal, faz sentido? Claro, pode ser, tranquilo. Porque não, isso não vai rolar. Acho que podia remarcar para amanhã, de repente, a gente volta. Vamos ver se ele volta sem vamos tirar... Eu acho que o problema dele é a conexão, não é? O problema dele é a conexão, eu acho. Porque ele está saindo e... Não, mas a gente pode ver a agenda dele, qualquer agenda, a gente adapta uma das lives. Eu fico à disposição. Volto junto.
Aldir, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque já estão surgindo algumas perguntas na live. O Aranha, o nosso Aranhinha, mandou uma pergunta aqui, com geração de valor para quem a cria e para quem a consome. Na verdade, é um comentário, não é uma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Tu falasse muito no engajamento, no propósito, né? Está voltando aqui. Qual é a responsabilidade dos alunos ou dos pesquisadores, futuros cientistas? Né? Porque se essa geração é uma geração movida por propósito, e a gente está formando essa geração aí enquanto profissionais da educação superior, né? Qual a responsabilidade que essa geração tem para com a ciência ou para com a inovação, fazendo um link entre o propósito, a ciência e a melhoria, porque a inovação é exatamente a aplicação, né, disso para a sociedade, senão vira uma invenção. Como é que tu vê essa responsabilidade da... Olha, Márcio, eu acho que se essa gurizada que tu está te referindo é aquela gurizada que hoje está na universidade, que hoje está estudando, está se capacitando, eu acho que a coisa mais importante porque essa gurizada é fantástica, né? Tem uma capacidade incrível, é uma geração totalmente digital, né? Que nasceu já nesse mundo que nós aprendemos a viver, né? Essa gurizada que nasceu a partir de 2000 para cá, né? Essa turma com menos de 20 anos, eles são nativos digitais, eles já nasceram nesse mundo. Mas eu acho que a maior responsabilidade dessa geração, eu sempre digo isso, é eles terem noção da responsabilidade que eles têm, né? Eu acho que eles têm nas mãos a chance de mudar o mundo, sabe? De trazer novos valores. Por isso que falar tanto de propósito é tão importante, né? A gente viveu um período da história, e algumas décadas, eu diria, onde alguns valores foram invertidos completamente, né? A questão do dinheiro, do ter as coisas, a questão do crescimento profissional a qualquer custo, e assim por diante, eu acho que são coisas que deturparam um pouco, né? Essa visão de abundância, do excesso de consumo, e assim por diante. E eu vejo que essa juventude, pelo menos a juventude que eu interajo aqui no Tecnopuc, a gurizada das startups e assim por diante, eles vêm numa batida diferente, né? Esse pessoal está preocupado com o ambiente, esse pessoal está preocupado com o social, esse pessoal está preocupado com valores que são muito importantes, mas isso eu acho que eles têm. Agora, o que tem que ser muito assim dito é a responsabilidade de realmente transformar o mundo. Tem uma frase do Harari, né? Acho que todo mundo leu, né? As lições para o século XXI. Aquele livro dele, para mim, a coisa que mais ficou na minha cabeça é aquele momento que ele diz assim: como é que é aquela história? Se eu tivesse que dizer alguma coisa para um jovem, né? Ele diria assim: não acredite muito e não te baseie muito no que os mais velhos dizem, porque os mais velhos não entendem sequer o mundo que a gente vive hoje. Eu acho que isso é muito forte, essa responsabilidade é muito grande, mas é a esperança que eu acho que a gente tem, é que essa nova geração, essa geração de 2000 para cá, ela realmente consiga fazer um equilíbrio que eu acho que a nossa geração não conseguiu fazer em termos globais como deveríamos ter feito, né? Que é conciliar melhor esse mundo do humano, da humanidade, do humanismo, com o mundo da tecnologia, com o mundo da transformação, dessa revolução técnico-científica. Eu acho que essa responsabilidade é o traço maior, sabe? Porque o resto, essa consciência, essa preocupação com valores críticos hoje em dia, ambiente, social e assim por diante, eu acho que essa gurizada vem, sabe? Eles vêm com essa preocupação, eles têm essa preocupação, né? E eles têm que ter essa noção de que eles são a esperança de realmente termos e construirmos, nós junto com eles, uma sociedade melhor, né? Um mundo mais, dentro dessa lógica, mais humano, do ponto de vista de um humanismo, de uma ideia de cuidarmos todos de todos. Ou seja, romper essas barreiras de países, o Covid-19 mostra isso muito bem, né? Não tem fronteira entre os países, é uma humanidade só. Eu acho que essa nova geração é a chance, é mais uma chance que a humanidade tem de construir um mundo realmente melhor. Ó, o Lame está de volta aí. Bom, desculpa, realmente o problema aqui é a internet, mas eu acho que agora eu consegui fazer uma solução caseira. Eu vou tentar compartilhar o vídeo aqui, certo? Tá aqui a nossa apresentação. Eu vou compartilhar ela
agora aqui, não sei se vocês estão vendo. Estão vendo ou não? Sim, estamos vendo. Sim. Bom, então eu vou pegar o gancho do que o Jorge falou no final, tá? A gente está vivendo num mundo, então, onde o que está tendo valor é o conhecimento. Incrivelmente, essa imagem aqui de que o petróleo, na verdade, o novo óleo são os dados, ela já é de 3 anos atrás, de 2017. E se em 3 anos atrás a imprensa se deu conta, as publicações se deram conta, é porque isso já estava acontecendo muito antes, né? Algo só se consolida e vira manchete de Economist quando já está consolidado no mercado. E essa mensagem aqui, né, essa manchete de ontem, é que o Bloomberg é, sem dúvida nenhuma, uma grande agência de notícias de negócio, a mais relevante do mundo dos negócios, e ela diz que, inclusive, petróleo a valor negativo de $100 não é mais uma loucura que a gente possa pensar hoje em dia, porque simplesmente a gente não consegue mais nem armazenar o petróleo que tem nessa crise. Por outro lado, quando a gente analisa o que ocorreu no mundo da tecnologia, a gente está acelerando através de uma causa externa, uma causa exógena, não endógena, a economia, que foi a questão da pandemia, o valor dos negócios digitais, o valor daquilo que é baseado no conhecimento. E eu acho muito interessante, esse livro aqui já tem quase 20 anos, e ele tem uma tabela que eu sempre gostei muito, que era o custo de transmissão de uma página do texto através de diferentes meios ao longo da história, né? Então, se a gente pensar no mundo antes das rodovias, antes das estradas de ferro, para mandar para um destino, uma página de texto, o custo era aquele ali, né? Custo em horas, né? Era 252 mil horas em média, digamos assim, né? E o atraso que demorava para conduzir esse processo hoje. A gente chegou nos anos 2000 com custo zero, né? Na invenção do telégrafo, a gente pode perceber já que houve uma grande queda de custo, uma queda gigantesca, quando a gente passou a transmitir a informação, o conhecimento, não por meios físicos, mas por outros meios, certo? E a gente está vivendo um mundo, esse mundo está acelerando cada vez mais, a gente não acreditava muito em questões como inteligência artificial, a gente não acreditava que a gente poderia ser vítima de uma pandemia, como a gente está vivendo hoje em dia, e para aqueles que não acreditam em ciência, já se fala em computação quântica. Tá? A gente está vivendo uma transformação muito rápida, e os países que dominarem conhecimento e tecnologia, que foi o que o Jorge Aldi comentou, eles vão dominar a economia. No final do ano passado, uma outra coisa simbólica são esses avisos, esses sinais fracos que se fala em telecomunicações, que às vezes a gente não percebe. Em um único dia, a Alibaba faturou 38 bilhões, que foi o dia do Dia dos Solteiros, lá em novembro. Nessa mesma semana, a Petrobras fez o leilão das suas áreas do pré-sal e faturou 70 bilhões de reais. Isso, hoje em dia, vocês imaginam um leilão de áreas do pré-sal agora em abril, qual o valor que elas teriam no mercado? Então, o que a gente tem que perceber, quando a gente avalia o valor das grandes corporações, o Jorge colocou as 10 maiores ali, né? Se a gente analisa os setores da economia que têm grande valor, todos eles são vinculados à tecnologia, a conhecimento, e cada vez mais isso vai ser uma verdade, né? A gente está mudando a noção de valor do mundo. A gente fala de uma economia baseada em riquezas digitais, em técnicas como inteligência artificial, em breve computação quântica. Aqueles que duvidavam, que não acreditavam em conceitos como IA, em breve vão ser os mesmos que vão ser surpresos, vão ser pegos de surpresa por conceitos como computação quântica. E essa economia foi estimada em quase 16 trilhões de dólares, é algo muito significativo. E quando a gente analisa o valor de mercado, isso aqui são valores lá de 2019, a gente já percebe aqueles valores que foram colocados ali pelo Jorge, né, que tanto Apple quanto Amazon... Lambi. Oi. Lambi. Oi. Lambi, eu vou te interromper, porque eu tenho que sair agora. Eu tinha combinado com o Márcio para a gente ficar até às 7 horas. Tá. Vou dar um grande abraço a todos aí. Eu vi agora algumas mensagens que o pessoal está mandando. Uma satisfação encontrar todos esses amigos aí de novo. E deixo contigo a bola aí, Lambi. Um abração. Muito obrigado. Obrigado aí para vocês. Obrigado. O Márcio, Doug. Obrigado. Bom, então o que a gente vê nessas setas vermelhas aí, pessoal? Essas setas vermelhas mostram o valor de mercado da Apple e da Amazon no final de 2019.
era mais de trilhão, era trilhão de dólares. Né? E essas setas, essas outras duas figuras aí na diagonal, tem o valor de mercado lá em cima da Esso, tá? E o valor de mercado da Petrobras. E esses valores caíram ainda mais durante a crise. Então a gente tem que se acostumar com uma nova economia. Isso aqui é uma lista das 10 maiores corporações por valor de mercado, ou seja, o valor das ações que tem disponíveis no mercado multiplicado pelo seu valor, né? Capitalização de mercado, que a gente chama. É um indicador importante do valor das empresas. E a gente percebe que entre as 10 grandes corporações por capitalização de mercado, a gente tem empresas de tecnologia. A gente tem uma Johnson & Johnson ali. O que a Johnson & Johnson anunciou agora? Que ela é uma das que vai testar uma possível vacina para o coronavírus. Né? A Amazon é uma empresa cujo valor de mercado permanece subindo mesmo na crise. Então, a gente chegou nesse momento, esse gráfico que o Jorge já mostrou, em que os países que investem em ciência e tecnologia, que investem em inovação, que valorizam o conhecimento, são os países que estão, infelizmente, né, para nós, se distanciando cada vez mais da nossa realidade. E esses países, eles têm como slogan, têm como valor o conhecimento. Tanto que o slogan de Israel, da Autoridade de Inovação, é que o recurso natural do país é a inovação. É aquela mensagem que o Jorge colocou antes, de que aquilo que é produzido a partir do conhecimento tem muito valor de mercado. E quando a gente compara uma matriz de exportação do Brasil, por exemplo, em 2017, essa aqui é um gráfico que mostra aquilo que o Brasil exportou em 2017. Né? O Brasil exportou grãos, exportou commodities, exportou em menor número bens relacionados a bens de mercado que têm valor adicionado. Quando a gente compara com Israel, a gente prevê, né, e a gente percebe, na verdade, uma grande concentração de bens tecnológicos, que são esses aqui em vermelho, né, que é a tecnologia da informação. Ali em rosa a gente tem a área médica, em azul a gente tem a instrumentação eletrônica, outras partes de aeronaves, enfim, uma economia extremamente diversa, extremamente rica. E a gente pode colocar em comparação vários países do mundo. Né? A gente tem aqui Estados Unidos, que tem uma economia que muito diversa, que exporta bens de todo tipo, com uma grande concentração em tecnologia da informação e tecnologia. A gente tem embaixo os Estados Unidos e o Reino Unido, lá em cima a China, que tem uma economia também diversificada, e embaixo a gente tem a apresentação da Venezuela, que é um país que depende basicamente de petróleo. Imagina agora um país que depende basicamente de petróleo, como é que está a sua situação econômica durante essa pandemia? E outra questão que a gente tem que perceber é que outros avisos o mercado também nos envia. Tá? Esse gráfico mostra a evolução dos empregos na indústria americana, na manufatura americana. Ela cai constantemente, a empregabilidade na indústria, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, se por um lado a indústria vai continuar evoluindo, vai se tornar cada vez mais relevante, mais importante, mais inovadora, por outro lado, ela cada vez emprega menos. Por quê? Porque os processos são automatizados. Então, a gente tem que perceber que a gente precisa educar muito bem a nossa juventude, as pessoas aqui no Brasil. E tem dois marcos interessantes, né, em relação àqueles gráficos que a gente mostrou. Em 2006, o Brasil anunciou a descoberta do pré-sal como algo que nos daria uma esperança de riqueza econômica, de justiça social. Em 2007, a Apple lançou o iPhone e os smartphones explodiram no mundo. A gente já viu esses gráficos, a gente já viu a questão do valor de mercado. Por mais que o petróleo seja extremamente relevante, e lá em 2011, a lista das maiores empresas de capitalização de mercado, ela tinha em grande número empresas petrolíferas, hoje em dia essa lista ela é dominada totalmente por empresas de conhecimento. Empresas que produzem nada mais, nada menos do que dados com alto valor agregado, informação, conhecimento para as pessoas. E hoje, a gente tem um cenário que se acentua ainda mais. Obviamente, a gente está vivendo uma crise. Obviamente, uma crise. Mas mesmo numa crise, a gente percebe nesse gráfico aqui à direita, o aumento da valorização... O aumento do valor de mercado, né? O aumento do valor das ações da Amazon, enquanto a gente percebe aqui, nesse outro gráfico menor, o quanto e como tem evoluído os valores da maior petroleira do mundo,
maior petroleira americana, na verdade, que é a ExxonMobil. Então, esse novo mundo é um mundo em que a gente vai sofrer uma grande automatização, grande parte das profissões vão ser modificadas. A gente tem esse mapa aqui que mostra, por exemplo, o tipo de profissão mais exercida nos diversos estados americanos, né? Notadamente, são profissões ligadas ainda a uma economia mais tradicional, como, por exemplo, aqui os motoristas de caminhão, né, que em grande parte dos estados são predominantes, e assim como outros estudos que mostram também que grande parte das pessoas trabalham, por exemplo, em revendas, em vendas personalizadas. Como é que numa crise como uma pandemia, onde as compras passam a ser todas online, aliados ao fato das grandes empresas de tecnologia como a Alibaba e como a Amazon, que passam a vender online, como é que a gente vai confrontar essa realidade, né? E essa realidade fica expressa em outros indicadores, né? A gente tem um indicativo de mudança muito séria, muito significativa na natureza do trabalho. A Taobao, que é o grupo Alibaba, ela tem essa curva vermelha do crescimento das suas vendas. E é um site exclusivamente de vendas online. Como é que a gente percebe isso em comparação ao Walmart, que é a maior rede de lojas presenciais americanas, né, de supermercados, tem 11 mil lojas, e mesmo assim, mesmo sendo o maior empregador americano, com uma grande penetração do mercado, fatura menos do que quem vende exclusivamente online. Isso é uma realidade onde a inovação passa a ser crucial na geração de valor, na geração de riqueza, onde uma economia de base tecnológica passa a ter mais e mais relevância em relação a uma economia tradicional baseada em riquezas naturais. Então é isso que a gente tem que ter a percepção, a gente tem que notar que nesse novo mundo, que inclusive a gente está vivendo uma espécie de confrontamento com essa nova realidade acelerada por uma crise, a gente passa a usar outras ferramentas e valorizar outro tipo de trabalho. E é isso que a gente tem que perceber, né? Perceber no nosso país. E eu gosto muito de uma afirmação antiga do Francis Bacon, lá de 1597, que ele dizia que conhecimento era poder, né? Ele foi o arquiteto da Revolução Científica, a Revolução Científica, por consequência, levou à Revolução Industrial, e agora a gente está vivendo uma outra transformação, uma transformação baseada em conhecimento. O Jorge também mencionou o Projeto Apollo. O Projeto Apollo foi um projeto que se usou o conhecimento de estado da arte na época para vencer grandes desafios, para chegar na Lua até o final de um período definido. A gente novamente pode fazer uma analogia com o momento que a gente vive, que a gente está vivendo uma corrida por vacinas, corrida por remédios, corrida por soluções baseadas em conhecimento. Então fica cada vez mais claro que a mudança no padrão econômico vai ser uma nova realidade. E da mesma forma, já existem estudos que mostram, para calcular o PIB dos países, esse estudo aqui do economista chamado Eric Bronson, do MIT, ele mostra que a própria forma como nós calculamos o PIB dos países vai ter que ser modificado nessa nova economia, porque a gente vai ter que levar em conta as riquezas digitais, as riquezas baseadas numa nova realidade econômica que não é exclusivamente baseada na natureza e naquilo que a gente extrai da natureza. Muito pelo contrário, é baseado primordialmente no conhecimento. Bom, Márcio, eu acho que era isso que eu tinha que mencionar. A gente pode conversar um pouquinho, eu também vou ter que sair em breve, mas a gente tem um tempo aí para ficar à disposição. Ótimo, ótimo. Eu estou compilando as perguntas aqui. Não, eu que agradeço muito, Lambi, os teus comentários, trazer esse conhecimento. Eu gostaria de te perguntar, eu já vou abrir algumas perguntas que o pessoal tem feito aqui online. Perfeito. Em cima desse cenário todo, o que tu vê dessas mudanças, do impacto dessa crise da Covid na pesquisa? A gente viu, tanto tu quanto o Aldir comentaram da importância da pesquisa, dessa mudança da matriz produtiva do Brasil, de parar de investir só em commodity e passar a investir na indústria do conhecimento. Isso não se faz da noite para o dia, se faz com investimento em educação, e uma das perguntas que já surgiram aqui são relacionadas a isso. Mas o que tu vê de impacto positivo? Porque eu acho que os impactos a gente está conseguindo ver impactos tanto positivos quanto negativos em função dessa pandemia. Se tu pudesse citar alguns impactos que tu tens percebido, de impactos positivos e impactos negativos com a pandemia? Eu vou colocar isso, Márcio.
Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas buscam uma solução para um problema extremamente grave e que atacou toda a humanidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que na percepção das pessoas fica claro que sem um remédio, que é uma solução clínica, sem uma vacina, que é uma solução permanente para esse problema, nós ainda teremos uma grande dificuldade no enfrentamento dessa crise. Por outro lado, né, existem algumas contestações, infelizmente, mas isso cada vez mais fica reduzido a pequenos grupos. Quem é que, por exemplo, né, vai ter a coragem de não utilizar a vacina contra o coronavírus quando ela surgir em alguns meses, tendo em vista o risco que esse vírus causa sobre nós, né? Então, alguns preconceitos, algumas ideias equivocadas, baseadas em crenças e não em evidências, em dados, na ciência, elas vão sendo derrubadas. Porque vai ficar claro que a vacina, por exemplo, no caso do coronavírus, ela vai ser uma solução permanente para a erradicação. E isso valoriza, sem dúvida nenhuma, o conhecimento. Da mesma forma, nós estamos todos trabalhando em casa. Nós mesmos aqui, eu tive uma dificuldade de entrar na reunião por uma questão de infraestrutura de rede, né? Por uma questão de qualidade do acesso à internet. Vai ficar mais claro o quão importante é essa tecnologia para que as pessoas possam trabalhar, que as corporações, as empresas, os indivíduos possam realizar suas atividades profissionais. Da mesma forma, tu atua numa universidade, no ambiente de inovação, eu também venho desse mundo. Como que vai ser a nossa transição, porque na verdade a gente não fez essa transição completa ainda, para um modelo de educação que tem que estar preparado para ensino à distância de alta qualidade, oferecendo uma qualidade similar ao ensino tradicional, no ensino em sala de aula, digamos assim, mas um ensino que usa ferramentas digitais, que tem que responder, tem que estar preparado para uma infraestrutura de internet, com a infraestrutura de internet adequada. A gente tem que ter tanto a internet adequada, assim como a gente tem que ter luz, água, né, telefone, abastecimento nas nossas casas. Então, essa crise, ela escancara algumas necessidades básicas que a gente tem, escancar algumas necessidades básicas de qualificação da educação, de qualificação da infraestrutura tecnológica, de qualificação de serviços de saúde. Isso é fundamental. A saúde é fundamental, a saúde de qualidade é fundamental, porque o primeiro passo para qualquer pessoa fazer um empreendimento, para a pessoa ter uma vida profissional, ela ter condições de manter a sua saúde, né, manter a sua qualidade de vida, e qualidade de vida passa por saúde universal. E por que por saúde universal, Márcio? Porque essa epidemia, uma epidemia de doença infecciosa, ela não escolhe classe social, não escolhe ninguém. A gente, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar nisso como país, como projeto de país. Os países que estão enfrentando essa epidemia, todos estão com esse grande desafio. E aqui no Brasil, felizmente, a gente está percebendo um grande esforço por parte dos governos, um grande esforço por parte das universidades, dos pesquisadores, de também encontrar as nossas soluções locais. Então, eu vejo um aumento da percepção, né, ainda não no nível ideal, do valor do conhecimento, do valor da tecnologia, causado por uma crise, né? E a gente vê também muitos desafios que a gente tem que vencer em termos de infraestrutura para ensino de qualidade, infraestrutura para oferecer serviços digitais de qualidade, entre inúmeros outros, né, para que a gente possa ter uma economia que sofra, que na verdade não que sofra, uma economia que faça uma transição, né, para uma economia digital, uma transformação digital, como tanto se fala. Perfeito. Eu já ligo duas perguntas que surgiram, uma antes lá, depois eu recupero o nosso espectador, Claro. sobre a infraestrutura, né? Como é que a gente faz isso com a infraestrutura que a gente tem hoje? Se existe a teoria da importância do conhecimento para o jovem, porque a educação universitária no Brasil ainda é tão elitista para os jovens. Isso. Não seria importante existir mais investimento? Muito bom. É muito bom. Não, perfeita a pergunta. Por que é importante educar também a juventude, né? As pessoas vão viver, todos os indicadores mostram que o mundo está ficando cada vez mais sofisticado. Todos os indicadores mostram isso. Essa crise está escancarando o quanto o conhecimento científico é importante. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, né?
sem fazer julgamento, mas é um fato, uma das primeiras coisas que sumiu durante a crise foram sabonetes bactericidas, né, quando a gente está enfrentando um vírus. Só para dar um exemplo. Então, esse sabonete pode ter vários efeitos importantes sobre bactérias, mas sobre o vírus o efeito dele é nenhum, né? Se fosse o objetivo é encontrar um bactericida para combater um vírus, né? A gente está enfrentando também situações de mal entendimento de usos de remédios, de terapias, de soluções clínicas. E o que os especialistas mostram é que o desenvolvimento de um remédio específico para o coronavírus, né, uma terapia clínica, ela demora muito tempo. O que eles estão tentando descobrir ao mesmo tempo? Além de desenvolver novas drogas, desenvolver novas vacinas, a vacina é a solução permanente para o combate ao coronavírus, é a vacinação em massa da população, assim como a gente vacina para sarampo, para rubéola, a varíola foi erradicada e várias outras doenças infecciosas que a humanidade enfrentou ao longo de séculos, né? Para desenvolver uma vacina, esse tempo é um pouco mais longo. Está sendo feito um esforço global gigantesco para se desenvolver essa vacina num período menor do que o prazo típico, para tentar lançar essa vacina, se possível, no início de 2021, né, se tudo dando certo, porque o que as pessoas também têm que ter consciência é que o desenvolvimento de uma vacina pode demorar entre 5 e 10 anos. Então, se está se fazendo um esforço gigantesco no mundo inteiro para que esse prazo seja reduzido. E nós esperamos ter sucesso nisso. Então, tanto o desenvolvimento da vacina, que é uma demonstração do quanto a ciência é útil, quanto também o desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de remédios específicos para lidar com o coronavírus, são prazos longos, requerem investimento de longo prazo, requerem persistência de investimento em pesquisa, em ciência, em tecnologia, em pesquisa básica também, para descobrir os princípios básicos das drogas que são utilizadas no remédio, das moléculas, como dizem os especialistas, até que isso se transforme no produto. Isso se encaixa com a pergunta que foi feita sobre a importância da educação universitária. Nós precisamos, sim, ter um percentual muito maior de pessoas no ensino superior, mas antes disso a gente precisa qualificar muito as nossas escolas, o nosso ensino público, ensino básico, fundamental, porque se as pessoas não tiverem uma educação básica de qualidade, a educação superior também não vai ter qualidade. É todo um ciclo. Então, em educação, é até equivocado a gente pensar em eu vou priorizar o ensino básico, eu vou priorizar a universidade, eu vou priorizar a pós-graduação, porque é um sistema, né? A educação é como se fosse uma casa. Tu não pode priorizar construir o alicerce da casa, porque tu vai morar ao relento. Da mesma forma, eu não posso priorizar construir o telhado da casa, porque eu não vou ter alicerce, não vou ter paredes. A educação é um sistema de ensino. Se eu digo, vou priorizar o ensino básico, porque as universidades custam muito caro, na verdade, tu vai continuar tendo um país extremamente pobre, porque no mundo sofisticado que a gente vive, aquela ideia antiga que a gente foi educado, né, de que com grandes extrações de grandes riquezas minerais nós seríamos ricos, é uma ideia absurdamente equivocada na economia do século XXI. Evidentemente que a gente está vivendo um momento de crise, mas atualmente todos os indicadores mostram há vários anos de que as empresas de ciência e tecnologia têm um valor muito maior no mercado do que as empresas que vivem de uma economia tradicional. Ninguém aqui está colocando demérito na economia tradicional, mas é para perceber que somente com valores antigos, com ideias antigas, com ideias tradicionais, nós não seremos um Estado ou um país rico. Então, é por isso é importante, é fundamental, é crucial investir no conhecimento, tá? Então, essa é a mensagem que fica, tá bom? Mas só que a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, porque eu também vou ter que sair, sim, mas eu peço... A última perguntinha, só porque é uma área, não está diretamente relacionado, mas eu sei que tu tens muito conhecimento em cima disso, eu acho que é uma opinião importante. Obrigado, a Maide perguntou para nós a importância de se levar o conhecimento sobre ciência da computação, letramento computacional ou pensamento computacional, no ensino fundamental frente a essa demanda. Maide, essa pergunta eu adoro. A Maide é uma grande educadora, faz um trabalho espetacular de material de ensino de ciência da computação. Bom, vamos lá. Ensino de ciência da computação não é comprar computadores para colocar na escola. O material que a Maide, que os especialistas preparam, diz isso e mostra como deve ser ensinado ciência da computação.
também não é um modismo, também não é uma opinião de alguém que vem da área. Ciência da computação é ensinado há muito tempo nas escolas dos tigres asiáticos, na China, Singapura, Coreia, Japão, Taiwan, Malásia, todos os países da Ásia. Ciência da computação já é ensinado em todas as escolas americanas, ensino público, ensino privado. Ciência da computação é ensinado no Reino Unido, é ensinado na França, é ensinado na Alemanha. Não é mais algo opcional na vida das crianças. As crianças que não souberem conceitos de ciência da computação, e não é utilizar tecnologias, não é utilizar jogos, não é utilizar ferramentas, é pensar em soluções computacionais para problemas, assim como se pensa em análise matemática, em modelos matemáticos, as crianças todas terão de saber construir modelos computacionais para resolver problemas da economia do século XXI. Todas. Um advogado vai ter que saber, um contador vai ter que saber, um engenheiro vai ter que saber, um professor vai ter que saber, um médico vai ter que saber, certo? Então, nesse sentido, ensinar a ciência da computação é fundamental, como ensinar matemática, como ensinar linguagem, leitura, interpretação de textos, língua portuguesa, composição, redação. Isso é fundamental, é uma habilidade básica do século XXI. E, Márcio, se não querem, entre aspas, acreditar na gente, que é da área, né, da área de inovação, eu só vou informar que no PISA 2021, ano que vem, já vai ser cobrado conhecimento de ciência da computação de todos os países do mundo. Então, se não é por uma pressão interna da nossa economia, da nossa sociedade, a gente vai ser cobrado numa prova de avaliação internacional. Os estudantes brasileiros terão questões de ciência da computação para responder no exame do PISA a partir de 2021, que é daqui a menos de um ano, para ter uma ideia, né? Daqui a um ano já estamos em 2021. Tá? Então, essa questão da MAD é fundamental e há muito tempo a gente já deveria estar ensinando ciência da computação nas escolas. Isso é música para meus ouvidos. Obrigado, Marcos. Eu realmente vou ter que sair, porque eu estou sendo chamado. Não, tá ótimo. Já passamos a 1 hora de live, gente. Lambi, eu gostaria muito de agradeço imensamente toda a tua colaboração, tua disponibilidade, o Aldir, que saiu, pediu desculpas também, que tinha que sair, ao Doug, que fez essa tradução para nós. Essa live vai ficar salva no site do evento. Eu agradeço a todos a participação e tenham uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos.